Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o funcionamento da centrífuga que utilizamos para separação de amostras, tá? É utilizado tanto nos laboratórios normais de análises clínicas, como também na separação do soro para o exame de biologia molecular, tá? Principalmente o NAT, onde a gente faz exames para verificar a positividade, né, de exames de hepatite B, C e teste de AIDS, mas também para outros exames, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa centrífuga e como é o funcionamento, né, na real, por que serve essa centrifugação. A gente tem como grande importância dessa centrifugação a separação por densidade dos elementos que eu quero separar. Por exemplo, se eu estou mexendo com o sangue, eu vou decantar as substâncias mais pesadas. No caso, se eu estiver trabalhando com a hemácia, eu vou abaixar a minha hemácia e vou elevar as substâncias que têm menor densidade, que é a parte líquida, né? Então, a função dessa centrifugação seria o quê? A separação de substâncias através do peso molecular, tá bom? E a gente consegue isso através de uma força que existe na centrífuga, chamada de força centrífuga, e essa força faz com que ela saia do centro para a extremidade, e ela faz com que essas estruturas, no momento da centrifugação, sejam condicionadas na parte de baixo ou do meu tubo ou, né, da substância que eu estou centrifugando, tá? Porque a gente pode centrifugar bolsas de sangue, a gente pode centrifugar tubos de ensaio. Aqui no caso a gente vai falar sobre tubos de ensaio, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é uma centrífuga e como ela funciona. Muito bem, esta é uma centrífuga, certo? Nós temos na frente o display que marca a centrifugação, o tempo de centrifugação, a rotação por minuto. Eu tenho os botões, né, que aumentam e diminuem essa rotação, e o botão de início e parada, certo? Aí aqui dentro serão colocados os tubos, né, que eu vou centrifugar. Então observa que eu tenho 4 caçapas. Essas caçapas, elas são pesadas para ter o mesmo peso, tá? Então, elas já estão calibradas. Lembrando, gente, que a centrífuga, ela vai girar sempre fechada, a minha tampa sempre vai estar fechada. Ela não funciona, ela tem uma trava de segurança lateral, onde ela não funciona com a centrífuga aberta, tá bom? Então, eu vou colocar os tubos aqui de forma pareada, eles têm que estar pareados um com o outro, tá? De frente um para o outro, e aqui a gente vai observar que existem borrachinhas. Essas borrachinhas são importantes para que tenha a fixação do tubo ali dentro, ok? E para que ela fique bem balanceadinha, porque se eu coloco descalibrado, essa centrífuga, ela tripida, ela vai sair do lugar dela, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra, vou colocar aqui dentro para centrifugar e vocês vão observar a separação das fases. Muito bem, esse daqui é um tubo de ensaio já coletado, certo? Ele aqui dentro, ele tá o sangue total, né, o sangue que eu coletei do meu paciente, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar dentro da centrífuga, balanceado com o mesmo tubo correspondente do outro lado, para que ela fique bem calibradinha e que consiga fazer a centrifugação e essa separação corretamente. Muito bem, então eu vou colocar um outro tubo correspondente, ele é igualzinho, tá?
Na verdade, aqui é um tubinho roxo e aqui é um tubo vermelho, mas ele tem a mesma medida, tá? Então ele corresponde à mesma medida e não teremos problema. Eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó, que eu tenho aqui água dentro desses tubos e ele funciona como um contrapeso. Então eu vou colocar para vocês aqui só para vocês verem como funciona, ó. Eu vou colocar um aqui, se eu coloquei no meio, a outra tem que também estar no meio. Se eu coloco aqui, a outra também tem que estar aqui, ok? Sempre em parzinhos, sempre. Se eu coloco atrás, no botãozinho de trás, o outro também tem que ir no buraquinho de trás, ok? Agora eu vou ligar a centrífuga e a gente vai realizar o processo de centrifugação. Aí a gente fecha, tá? Eu já vou deixar uma rotação fixa de 10 minutos para vocês verificarem, tá bom? E vou ligar a centrífuga. Aí ela vai funcionar. Eu não posso abrir no momento que ela tá funcionando. A trava já travou ela tá bem fechadinha. Ela vai acelerar e vai parar. Lembrando que essa centrifugação aqui é a centrifugação ideal para exames de biologia molecular, que é o NAT, tá? 2.700 de rotação por 10 minutos. Muito bem. Cessado o tempo, parou a centrifugação, o que eu vou observar? A separação das fases, ok? Então, eu tenho a parte de baixo, essa parte vermelhinha, que é a parte vermelha do sangue, ó, que são as hemácias, e a parte de cima, que é o soro do paciente, certo? Esse soro, então, vai ser utilizado para as demais provas, tá? O que vai usar para as minhas provas serão o amarelinho. Esse tubo que eu mostrei para vocês não é um tubo que a gente coleta o exame de biologia molecular. Esse daqui é um tubo de EDTA, que a gente faz o hemograma, tá? Eu só fiz a questão de coletar ele para vocês verem a centrifugação acontecendo, a separação das fases. E olha que interessante, como ele é líquido e ele está com um anticoagulante aqui, olha só que interessante, ele não vai coagular, ele vai permanecer a mesma concentração como se ele tivesse no sangue circulante, né, dentro das minhas veias. Olha só, ele foi centrifugado, mas ele volta. Se eu voltar ele, né, fazer movimentos, o que eu vou observar? Eu vou observar que ele volta ao meu estado antes da centrifugação, tá vendo? Por isso que eu fiz questão de mostrar esse tubo para vocês. Um tubo que é soro, só o soro, se eu viro, ele não separa as fases, ele permanece do mesmo jeito. Tudo bem? Deu para vocês entenderem?